Meu nome é Romeu de Sessa, eu também sou conhecido como Romeu Conselheiro e eu também sou um personagem de São Paulo. Na verdade, eu sempre escrevi. Escrever é uma coisa que eu sempre gostei de fazer na vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe me deu uma máquina de escrever e eu passava as madrugadas escrevendo poesias, crônicas, e sempre gostei muito de escrever. E teve um momento na vida que eu resolvi fazer cinema. Eu me virei muito para cinema, fiquei muito... Quando assisti A Noite Americana do Truffaut, eu falei, são esses os problemas que eu quero ter na minha vida. Que o personagem era um diretor de cinema com uma série de problemas. E daí eu juntei uma coisa com outra, de escrever com a vontade de fazer cinema. Mas escrever é uma coisa que fez parte da minha vida inteira. Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, sempre gostei de fazer poesia para namorada, fazer crônica. Olha, eu colaborei no longa Confia em Mim, do Michel Tchomirov, a história, eu ajudei a compor a história. Tem o longa Minhocas também, que é uma animação que eu escrevi o primeiro roteiro, depois muita gente colaborou também, mas o primeiro roteiro foi eu que fiz. Tem ainda uma outra animação que está em cartaz no Rio de Janeiro, lá no Planetário do Rio de Janeiro, que chama De Marte ao Rio, que o roteiro é meu também, isso é de cinema, né? E tem meu filme Átimo, é um curta-metragem também, que eu ganhei 8 prêmios com ele, inclusive Kikito de melhor filme, né? Para televisão eu já fiz algumas coisas também, trabalhei na Globo, escrevi para o Você Decide, depois para o Vida ao Vivo, trabalhava com o Walter Avancini no SBT também, escrevendo para a Lodossura. Aí em TV aberta também eu dirigi, eu ajudei a bolar também, mas dirigi o programa Rally dos Sertões na Record. Aí em TV fechada eu fiz vários programas, fiz o Discovery, como é que chama? O Destino Lua de Mel, que era no Discovery, Travel and Living. E é o programa de TV que eu mais gosto dos que eu fiz até hoje. Eu acho ele bem redondinho, bem legal. Destino Lua de Mel que chama. E também fiz Copa do Caos, que era para MTV, depois foi na Cultura também. Já chutei bastante. Fiz teatro também, fiz 2 peças de teatro. Fiz uma que chama Do Lado de Dentro, que eu montei, uma produção minha também, eu também dirigi. E a outra que ficou uns 3 anos atrás, ficou em cartaz lá no Gazeta, que chamava Adão, Eva e Mais Uns Caras, que é uma produção de uma outra produtora, com a direção de Renato Pico, com a Chara Menezes. Foi bem legal, foi uma peça que foi bem então. Legal. Eu estou na estrada faz tempo já. Eu não vou chamar de consultório, recuso a ideia de consultório porque já dá uma ideia de alguma coisa profissional que não é, de jeito nenhum. Eu não sou profissional, eu sou só uma pessoa vivida. E eu distribuo um pouco da minha vivência com as pessoas. A ideia é só essa, não tem nenhuma pretensão de ser um consultório, de ser uma consulta. Eu falo às vezes consulta, eu boto entre aspas, né? Só para deixar claro que é de brincadeira, não é de verdade. Mas, apesar de ser brincadeira, apesar de não ser de verdade, eu sei que eu já ajudei muita gente. Eu sei que teve muita gente que saiu bastante motivada, bastante tocada dos meus conselhos, levando alguma visão nova de vida para ela, né? Alguma outra forma que ela pudesse lidar com algum problema que ela está lidando. E eu vejo isso, porque eu tenho uma fanpage no Facebook, né? Que é Romeu Conselheiro. Se você puser lá Romeu Conselheiro, você acha. E daí muitas vezes, depois do conselho, a pessoa, às vezes no mesmo dia, às vezes um tempo depois, a pessoa vem me escrever e fala, cara, foi super legal aquele conselho que você me deu, me ajudou bastante, me ajudou a destravar um nó aqui, foi legal. Eu acho que eu faço um pouco isso, assim, eu ajudo as pessoas a desatarem nós. Você viu o Romeu ali? Vi. Ele dá conselho. Tá precisando? Estou. Conselho sempre é bom, né? É de graça. Ótimo. Vamos ouvir o conselho. Agora, no momento, eu tô passando uma transição profissional. Aí eu queria saber, qual conselho que você me daria, assim, tentar mudar, qual rumo seguir, porque às vezes é muito difícil. A gente tem que tentar entender as oportunidades que aparecem na vida da gente e não perder nenhuma delas. Olha, é assim, é estranho, é confuso até. Na verdade foi por conta dessa crise toda que estava, para todo mundo, está com crise, para mim também estava. Eu comecei a pensar, putz, que mais que eu posso fazer na vida, né? Onde mais que eu posso trabalhar? E daí eu falei, porra, o que eu posso fazer? As pessoas sempre gostaram dos meus conselhos, meus amigos. Eu falei, pô, podia dar conselho. E falei isso de brincadeira para mim mesmo e achei super engraçada a ideia de ter um fulano sentado num banco com uma placa escrita, dou conselho sobre tudo. Eu já falei, pô, dou conselho. Eu falei, pô, isso aqui é muito legal, vai ser muito engraçado. Só de imaginar a cena já me motivou muito.
E daí eu falei, e teve uma outra coisa também que também me impulsionou, porque eu sempre gostei muito de artista de rua. Eu sempre achei muito legal esses caras que fazem estátua, fazem dança de rua, sei lá, é legal, é bacana, né? Você está esparramando a sua arte, a coisa que você sabe fazer, assim, para as pessoas verem, é legal. Eu sempre achei isso muito bacana. Juntou uma coisa com outra, como eu sempre venho no Ibirapuera, eu moro razoavelmente perto daqui, é um lugar que eu frequento bastante. Um dia eu falei, beleza, isso há 2 anos atrás quase. Eu vou lá, vou botar uma plaquinha dizendo que dou conselho, vamos ver o que acontece. Aí no primeiro não aconteceu nada, até porque era só uma folha de papel dizendo que dou conselho, não é uma coisa muito chumbrega. Daí com o tempo eu fui meio aprimorando, fui levando um pouco mais a sério a coisa. E pegou. Ficou aqui no Ibirapuera, é um domingo aqui no Ibirapuera, outro domingo na Paulista, esquina com a Campinas que eu fico. Putz, é bem legal, sempre atendo, entre aspas, tá? Atendo 5, 6, 7, 10, 3, nenhuma pessoas. E é sempre legal, sempre é divertido, na imensa maioria das vezes as pessoas ou se divertem ou saem com algum conselho legal sobre a sua própria vida, sobre como é que podem desatar algum nozinho lá que tá incomodando. Todo mundo tem problema, não tem como não ter, as pessoas têm problemas. E às vezes quando você está muito próximo do problema, ele está aqui na sua cara, você não consegue ver ele direito. É só por eu estar, às vezes eu sinto que não é nem porque eu sou mais vivido, nem nada, é só porque eu estou vendo de outro ângulo que eu consigo que eu consigo dar uma outro encaminhamento de um problema que o cara está lá envolvido com ele num novelo ali pertinho, sem conseguir parar. É só por estar daqui, é só porque eu estou vendo de outro ângulo, eu sei que eu já ajudo. E minha vivência também ajuda. Eu vivi muito a vida, vivi a vida muito intensamente, ainda vivo. Eu gosto da vida, gosto de estar vivo e sempre vivi muitas experiências, sempre fui muito ativo, né? Sempre muito vívido. E eu sei que isso me trouxe bagagem, eu não vi a vida passar, eu peguei a vida com a mão, isso fez diferença. Então eu sei que eu ajudo, eu sei que acabo ajudando. É que na verdade assim, do ponto de vista da pessoa o problema é sempre grande, nunca é pequeno. A gente pode achar que é pequeno, mas né, na verdade para a pessoa... Eu tô indo no extremo, já teve por exemplo um cara que veio aqui no Ibirapuera mesmo conversar comigo que ele era diagnosticado com esquizofrenia. E daí realmente o papo daí não era comigo, entendeu? As coisas que ele falava, era uma pessoa bastante confusa, assim, tinha problema. Aí eu falei para ele, olha, não é comigo que você tem que conversar, você tem que falar com alguém que já deve estar te tratando até, ou com um profissional, porque... Mas daí conversei um pouco com ele e acabou. Né? Mas daí quando chega num extremo assim não adianta, porque não adianta ficar me metendo a ser médico, a ser psicólogo, não sou nada disso e não tenho a pretensão de ser. Eu tinha que ter estudado se eu quisesse. Se bem que até comecei a fazer psicologia, mas não me formei, então não tenho nenhuma capacitação para poder tratar de alguém com um problema de saúde mental, por exemplo. Aí não, isso é completamente fora. Mas os problemas comezinhos, os problemas menores que a gente tem, os problemas do dia a dia, esses é só um pouco de experiência de vida e um pouco de distanciamento, você já consegue ver. E para cada pessoa, todo problema é grande. Ninguém acha que tá com um problema pequeno. Eu tenho um problema muito pequeno. Você nunca vai ouvir ninguém falar isso. Todo problema parece grande quando você está dentro dele. A gente tem que, por um lado, não deixar de poder usar essas mudanças, porque mudança é sempre bom na vida. E por outro lado, a gente também não tem que abandonar o que já foi consolidado. Né? Porque a gente tem um caminho, tem um trajeto, você não pode ficar derrubando o que você fez e começando do zero o tempo todo, porque daí complica também a vida. A vontade é essa. Mas em algum... exato. Tem que ter o critério de entender qual é o momento certo de fazer isso. E se você for fazer isso, você tem que se preparar para isso. Mas essa foi a minha manha de colocar isso na minha placa, está escrito aqui, ó. Dou conselho sobre quase tudo. Porque vira e mexe alguém, como é que eu faço para ficar rico? Eu falo, se eu soubesse, eu estava aí, o rico eu estava viajando para algum lugar. Não sei, tem coisas que realmente eu não sei. Como é que faz para tirar tal político? Não sei, entendeu? Em política eu não me meto. Não que eu não tenha minhas opiniões políticas, tenho bastante, mas não trago para cá, para esse ambiente, eu não trago minhas posições, eu acho que não tem que ficar... E quando a pessoa pergunta alguma coisa relacionada à política, eu tento ser razoavelmente genérico e conduzir para a pessoa tomar uma decisão que se quiser. Mas normalmente quando a pessoa fala isso, não é um problema que ela tem na vida, é só uma questão que ela está querendo bater papo sobre. E daí não é o caso de ficar debatendo política aqui. Aqui tem que ser uma coisa mais para tratar da vida com carinho, entendeu? Então,
Olha, vai fazer 2 anos, porque foi no inverno de 2 anos atrás. Se não faz 2 anos, faz 1 ano e 9 meses. Mas eu estou chegando em 2 anos já de atividade. Não tem perfil. Já atendi uma menina de 4 anos, foi uma deliciazinha, que estava ela com a mãe junto, evidentemente. Já atendi uma senhora de uns 75. Já atendi gordo, magro, baixo, alto, pobre, rico, negro, branco, homossexual, heterossexual, pansexual. Não tem regra, realmente não tem regra mesmo, não tem nenhuma, não sei te dizer qual que é o perfil. É o perfil da rua, né? Não é um perfil não é meu, é da rua. Poder ser comparado? Pode. Eu já tive umas 2 ou 3 psicólogas que passaram na minha vida, que eu tratei, que eu acho que eu trato melhor do que elas, porque elas eram muito fracas, mas não porque eu seja bom. Isso tem, pode comparar tudo com tudo, mas o que eu não posso é ser visto como se eu fosse um psicólogo ou como se eu estivesse fazendo alguma coisa séria, porque eu não estou. Mas comparado pode, e às vezes eu sei que eu ganho de alguns, viu? Porque tem uns caras ruins no pedaço aí. 90% dos casos é sobre o trabalho ou relacionamento amoroso. 80% dos casos é isso, tá meio a meio, trabalho e relacionamento amoroso. Ah, como é que eu resolvo essa situação com fulano? Ah, eu gosto do cara, ele não gosta de mim. Ah, eu já me enchi dele, ele está no meu pé. Putz, eu acho que essa relação já acabou. Putz, eu quero tanto ter uma relação com essa pessoa. É sempre por aí. Ou então quando é molecada, como é que eu faço para pegar as meninas? Isso tem direto, aqui no Ibirapuera, não sei por que aqui no Ibirapuera que tem mais. É mais esse tipo de coisa, de falando de relação amorosa. E relação de trabalho. Putz, eu estou com uma encrenca, meu chefe é um chato, eu tenho um colega meu que quer me derrubar, não aguento mais estar naquela empresa, eu quero muito estar naquela empresa e não consigo. É sempre coisas assim. Metade, é trabalho e relacionamento amoroso. Às vezes é sobre relacionamento familiar. Putz, não aguento mais minha mãe, putz, não aguento mais meu filho, putz, eu quero matar minha mãe, putz, quero matar meu filho. Tem um monte de coisa assim, tá? Mas relacionamento familiar também pinta um pouco e coisas existenciais da vida. Mas a maioria é trabalho em ordem, relacionamento amoroso e trabalho. Já trabalhei em hospital, tudo, então parece assim que eu sempre já alcancei o que eu almejava. Então sempre quero algo novo assim para me dar mais energia. A princípio isso me parece uma coisa positiva, porque demonstra uma pessoa que está a fim de evoluir, de mudar, de crescer, isso é bom. Se você usar isso de uma forma que te faça crescer sempre e não jogue para trás, não jogue fora as coisas que você já acumulou na vida, tá ótimo. Acho que não tem que ter medo de mudança, não, tem que encarar. Mas tem que ser feito sempre com planejamento. Tem uma que eu gostei muito, que eu fiquei muito... Eu fui para casa realizado, sabe? Fui satisfeito para casa mesmo. Era um cara, ele estava namorando com outro cara, já fazia 13 anos. Eu tenho esse vídeo, inclusive, lá no meu clipezinho. E ele estava bem mal, porque ele estava vendo que a relação estava acabando. E ele estava, inclusive, o namorado estava lá, mas o namorado ficou meio longe, ele sentou no banco para conversar comigo. E daí ele começou a contar e eu sei que eu comecei a falar para ele e trazer uma visão para ele da coisa, que eu vi que o cara saiu muito mais aliviado do que ele chegou, entendeu? Ele saiu, não que eu tenha falado, olha, encerra a relação ou lute por ela, não. Eu deixei as coisas todas abertas, que é uma decisão que tem que sempre ser dele, nunca minha, mas eu sei que o cara saiu do banco muito mais aliviado do que ele estava quando sentou. E foi uma coisa muito significativa para mim. A gente levou um papo bem longo, ficamos, sei lá, uma meia hora falando. E foi uma coisa muito, muito significativa mesmo para mim. Foi muito satisfatória aquela... Falei, porra, eu servi para alguém hoje. Você só vou ter para agora, fui útil. Que legal que eu fui útil. Uma vez na vida, pelo menos eu sei que eu fui útil com aquele cara. Tem outras que são bem divertidas também. Engraçado que eu estou, obviamente, lembrando mais das coisas que estão no clipezinho lá que eu fiz, mas é até bom porque... Teve um cara que chegou também e falou, olha, eu estou com um problema aqui no meu trabalho que está fogo, porque tem um colega meu lá que quer me derrubar de qualquer jeito. Eu sei que o cara quer meu lugar, ele está fazendo de tudo para me derrubar e eu quero saber o que eu faço. Aí eu falei para ele, você já agradeceu o cara?
Eu falei, como assim, agradeci o cara? Eu falei, é assim, a função do vilão na vida do herói é criar empecilhos para o herói crescer. É assim que o herói cresce, é assim que o herói mostra que é herói. Porque tem alguma coisa dada por um vilão criando um empecilho que ele tem que superar. O fato do cara estar te cutucando a bunda do jeito que ele está fazendo você andar mais, você está produzindo melhor, você deve estar querendo se capacitar mais, você está saindo de uma zona de conforto para crescer mais por conta desse infeliz. Se não fosse ele, você talvez já tivesse perdido o emprego. Paga um almoço pro cara e vai embora. Pô, o cara saiu, ele descobriu que eu contei para ele que ele era o herói da vida dele, entendeu? Ele era o protagonista da vida dele. E ele saiu super animado, apesar de ter sido uma coisa quase com bom humor, ele viu a coisa de um outro lado mesmo. E é isso aí, pô. Às vezes a gente tem uma pessoa cutucando a gente, isso que faz esquecer. Às vezes não, às vezes é uma pessoa com problema. Eu acho que é a junção das duas coisas, a minha vivência, né, a minha sensibilidade também com as coisas, eu sou um cara sensível mesmo. Eu tenho sensibilidade. Eu sei que é feio a gente se elogiar, mas eu me elogio. Mas eu tenho qualidades e tenho defeitos como todo mundo. Uma qualidade minha é ser um cara sensível. Se eu não fosse sensível, eu não poderia ser artista, não poderia ser escritor. Não. Eu tenho sensibilidade. E às vezes no subtexto do que a pessoa fala, aparece mais do que o que ela está falando no texto. É uma angústia que tem ali dentro do olhar dela que a gente consegue entender o que é que pode estar acontecendo ali por dentro dela ou por trás da pergunta que ela está fazendo. Tendo essa sensibilidade, ouvindo o que a pessoa está falando, juntando com a minha experiência de vida e mais o distanciamento que eu tenho, porque eu não sou a pessoa, não estou vivendo aquilo ali, eu acho que essa é a junção das coisas que faz com que a grande maioria dos meus conselhos realmente façam alguma diferença para a pessoa, no mínimo naquele momento que ela está vivendo. O que eu trago da minha bagagem das outras experiências que eu já fiz da vida, que pode ser, puxa vida, eu fiz isso, isso e isso, que pode ser importante nesse próximo trabalho. É basicamente isso. Mas o que eu estou achando muito legal em você é a tua energia de mudança. Isso eu acho positivo. O que ela não pode é virar uma coisa de desprezar o que já ficou para trás. De deixar para trás alguma coisa boa que você já fez. De sempre, não, é sempre o próximo que vai ser melhor. Às vezes eu tenho essa mania de fazer isso é que eu acho que pode ser meio perigoso. Eu não sei se é isso, porque não te conheço para poder dizer, mas essa vontade de mudar não pode ser contaminada pela angústia de achar que é sempre a próxima coisa que vai ser boa. Porque a gente faz a coisa ser boa, não é a próxima coisa que vai ser boa, é você que vai fazer a próxima coisa ser boa. Então faça a atual ser boa também. Não, já é um pouquinho, não é fila. Mas assim, às vezes eu estou atendendo e tem lá um casal esperando para ser atendido, daí se entra, chega mais alguém, ela vê que ainda tem mais um, daí vai embora. Daí, os caras estão no domingo passeando, né? Então não tem como, não tem como. A fila não. A fila é uma pessoa esperando. A coisa mais inusitada ou mais tensa que teve foi aquele cara que tinha esquizofrenia. E que ele, não é que ele me agrediu nem nada, não é nada assim, mas ele estava com uma postura muito desafiadora comigo. E eu tive que me livrar daquilo. Eu tive que torear aquilo ali para não criar um atrito com o cara. Não que eu não estava fazendo nada, eu estava quieto no banco, só sentando. Ele estava projetando em mim alguma pessoa que não era eu e estava agindo de uma forma muito desafiadora, falando de Deus, falando do diabo, falando de coisas que ele sente e muito desafiadora, é essa palavra mais correta em relação a mim. E o que eu fiz foi me mantive calmo, tranquilo, falei o que eu podia falar para ele e dei um jeito de encerrar o assunto o mais rápido possível, porque eu não estava a fim de ficar exposto àquela situação ali, porque foi tenso, realmente foi um pouco tenso, naquele momento foi um pouco tenso. Teve um entravezinho muito pequeno, mas esse foi legal, esse eu gostei da minha atitude também, porque foi um senhor, estava ele e acho que era um sobrinho dele, um cara já de uns 50 anos, 50, 55 anos, um sobrinho dele de uns 30, e a mulher foi andando, ele pegou, voltou, porque aí ele chegou para mim, isso antes de começar a pedir conselho, ele falou assim, mas e aí, quanto é que você cobra? Eu falei, não cobro nada, de graça, gratuito. Ele falou, não, mas no final você vai pedir um trocadinho, né? Eu falei, amigo, desculpa, eu não trabalho por trocado. E virei para frente e encerrei o assunto. Eu não vou ficar convencendo o cara que eu não vou dar facadinha nele. Eu achei bem delicado a parte dele. É um trabalho voluntário que eu faço de super bom grado, gosto de fazer, sei que ajuda as pessoas, mas quem está aqui tem que entender que eu não virei funcionário dela, porque eu estou aqui me dispondo a ajudar.
Tenho no sentido de que muita coisa que eu sei por conta de técnica dramatúrgica, porque o que eu faço? Eu crio personagens, eu crio histórias e crio personagens. Eu tenho que saber fazer personagens coerentes e ricos e vívidos. Na criação do personagem, você acaba entendendo conflitos que o personagem pode ter internos dele, senão você não tem como criar um personagem. Essa artimanha está dentro de mim já, eu não preciso pensar. A hora que a pessoa chega, ela é um personagem com um conflito interno. E teve um momento que eu pensei assim, bom, se essa daqui fosse um personagem, para onde é que eu encaminhava ela? O que eu fazia esse personagem resolver como o problema dela? E eu acho que o fato de eu ser roteirista certamente ajuda. A psicologia e a dramaturgia, elas têm a mesma fonte grega lá atrás, de Aristóteles, aquele povo todo lá. É a mesma coisa, a mesma base é a mesma, entendeu? E não é à toa, né? A gente está falando de arquétipos, de estereótipos, a gente está falando de conflitos humanos, a gente está falando de necessidades humanas, a gente está falando da vida, né? E acaba sendo muito paralelo uma coisa com a outra. Roteiro e psicologia tem absolutamente a ver uma coisa com a outra. Eu não sou psicólogo, eu não falei psicologia no sentido de me achar psicólogo, sem pretensão nenhuma. Mas a minha análise que eu faço de uma pessoa com a análise que eu faço de um personagem, de um roteiro que eu estou fazendo é bastante similar. São personagens. Né? É o equilíbrio entre essas duas coisas. Não jogar fora o que você já consolidou e não deixar de querer mudar. Se você achar o equilíbrio entre essas duas coisas, você é uma pessoa que vai crescer muito sempre. Acho que... Tá bom. Obrigada. Tá bom? Tá Imagina, bom. Espero ter ajudado. Tá bom, ajudou sim. Obrigada. O meu personagem eu falo, vá por ali. No personagem, pessoa que sentou para me pedir conselho, fala, se eu fosse você, eu iria por ali. É a mesma coisa. Eu acho que o caminho para resolver isso é mais isso. Eu acho que onde está pegando para você é mais isso, isso e isso. Não sou eu que vou resolver a vida da pessoa, né? Não tenho essa pretensão, né? Nem psicólogo faz isso, eu menos ainda. Mas às vezes eu falo assim, ó, olha para lá, dá uma olhada nisso aqui, ó, pensa desse lado, ó, distancia um pouquinho, olha disso. Olha para cima, olha só, é mesmo. Muitas vezes acontece um olha só, é mesmo. Talvez é isso que eu busque mais nos meus papos com as pessoas, elas falarem, olha só, é mesmo. Se ela falou isso, ela fala assim, putz, eu não tinha pensado neste ângulo. Puxa vida, eu não tinha olhado a coisa por esse viés. Pô, olha só, é mesmo. Se a pessoa falar, olha só, é mesmo, eu saio feliz na minha sessão aqui de conselheiro. Não tem como não dar certo, porque eu não falo para a pessoa fazer certa coisa. Eu falo para a pessoa observar as coisas de outros ângulos. As decisões são sempre dela, nunca minha. Não posso eu decidir para a pessoa o que ela faz. A não ser de brincadeira, posso falar alguma coisa, mas uma menina que não sabia para que lugar que ela ia, eu decidi para ela que lugar que ela ia. De brincadeira, evidentemente. Então, mas eu nunca tomo nenhuma decisão por ninguém, porque eu não sou tão pretensioso assim. Então nunca vai ter ninguém falando que deu errado. Não tem como dar errado, né? Se deu errado, o problema dela também não é meu, porque eu não falei para fazer nada. Então a Paulista de Ibirapuera sempre rende muito mais na Paulista, porque acho que tem muito mais gente, as pessoas estão mais dispostas a isso, não sei, tem mais a ver talvez até com aquele ambiente. Então eu sempre rendo mais conselhos na Paulista do que no Ibirapuera. Mas eu adoro ficar aqui. Aliás, foi aqui que eu vim a primeira vez, né? E aí, o que você achou? Eu gostei. Foi bem válida a conversa, né? Que ele até falou, né? Eu tenho que deixar o que já aprendi na bagagem, né? Não ficar descartando e com a mala mais levinha, que o próximo vai ser melhor. Então, é isso, né? Ter outra visão. É uma atitude muito legal, né? Porque ele não cobra nada. Exatamente. Tem tantas pessoas precisando de um conselho, às vezes não se expõe, né? Fica com vergonha e não coloca. Eu acho que deveriam se aconselhar mais com o Romeu. Porque eu dou conselho todo domingo para muitas pessoas e nunca cobrei nada de ninguém, a não ser que sente do meu lado. A única coisa que eu exijo é isso. Às vezes a pessoa quer ficar do outro lado falando, ei, me fala uma coisa. Não, senta aqui e vamos conversar direitinho. A única coisa que eu peço em troca é que a pessoa sente do meu lado para a gente conversar legal, até para eu poder gravar o conselho também. Eu acho que eu faço isso, que é bem nesse sentido, de sair um pouco de dentro de mim. Parar de olhar tanto para mim, eu. Então olha um pouquinho para os outros que vale a pena, é legal também. Você não perde nada e você acaba sempre aprendendo alguma coisa, né? Sempre que eu dou algum conselho, eu estou pensando em revendo posições da minha vida. Então isso é bom para mim também, não deixa de ser para os outros. Mas conselho bom se dá de graça assim, eu dou de graça os meus conselhos e as pessoas gostam.